Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje vamos estudar o 10º capítulo do livro 30 Dias para Tornar-se uma Mulher de Oração, do autor Stomel Martin. 10º dia, 10º capítulo, que tem por título Viva no perdão de Deus e para com o próximo. A fim de desfrutar a liberdade, a plenitude e o sucesso verdadeiro que Deus planejou para você, o perdão precisa fluir como água em seu coração. Se abrigar a falta de perdão, interromperá o fluxo do Espírito dentro de você. Até mesmo suas orações podem deixar de ser atendidas. Somos instruídas a perdoar antes mesmo de orar. Jesus disse: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Deus retém o perdão a nós, enquanto nos recusamos a perdoar os outros. Isso é sério. Se não perdoamos, além de ficar com um ressentimento corroendo a mente e o coração, não poderemos desfrutar o completo perdão de Deus. Motivo por si só de pressão intensa sobre nossa consciência. Perdemos toda a paz. Não vale a pena nos apegarmos a uns poucos momentos de vingança interna. A uns poucos momentos de vingança interna. Se não perdoarmos, as únicas prejudicadas seremos nós mesmas ou nós mesmos. Receba o perdão de Deus. Uma das melhores maneiras de se tornar uma pessoa perdoadora é compreender e aceitar o perdão de Deus. O Senhor escolheu perdoá-la e quer que você decida estender o perdão aos outros. Jesus disse: perdoem e serão perdoados. Lucas capítulo 6, versículo 37. É impossível ser mais claro do que isso. Não se confunda acerca do perdão de Deus. Quando você aceita Jesus, todos os seus pecados são perdoados por completo. A ficha fica limpa. Lembre-se, Deus lhe concedeu um caminho para receber o pleno perdão que Ele oferece por meio da confissão e do arrependimento. Você pode dizer: fiz isso, Senhor, e peço que me perdoe. Detesto o que fiz e estou tão chateada que nunca mais pretendo fazer a mesma coisa de novo. No entanto, se queremos que Deus nos perdoe por tudo, nós também devemos perdoar. A única maneira de receber o perdão divino por nossa falta de perdão é perdoando os outros por completo. Recuse-se a ficar presa à falta de perdão. Não perdoar os outros é daqueles pecados que causa tortura a si mesmo. Pode parecer bom por um momento, mas logo começará a destruí-la. Não se permita cair nesse erro. Em vez disso, obedeça a Deus e libere as outras pessoas. Dê a elas a chance de mudar, de ser diferentes do que foram no passado. Isso não quer dizer que você deve se colocar na posição de ser magoado novamente. Pelo contrário, significa que você entrega as pessoas nas mãos de Deus e prossegue com sua vida. Peça a Deus que Ele mostre qualquer pessoa que precise do seu perdão. Acredite, ao orar assim, o Senhor traz rapidamente essa pessoa à sua memória. Pode ser algo do passado distante ou tão recente que tenha acontecido ontem. Talvez seja alguém que você não percebia que precisava perdoar, mas quando a pessoa vier à sua mente, você entenderá o motivo. O perdão nem sempre acontece da noite para o dia. Em geral, ele é um processo, em especial para feridas profundas e danosas. Se você perdoar alguém e no dia seguinte sentir o mesmo ressentimento, a mesma mágoa, raiva e amargura contra essa pessoa, não desanime nem pense que nada mudou. Às vezes são necessárias camadas de perdão para eliminar as camadas de ressentimento que se acumularam ao longo do tempo. Continue a orar e a pedir que Deus a ajude a perdoar por completo. Tenha o cuidado especial de perdoar seus pais e seu cônjuge. Guardar rancor contra qualquer um deles trará tristeza e sofrimento para a sua vida. Peça a Deus que Ele mostre se existe algum ressentimento nessa área.
Mesmo com as melhores pessoas, nas melhores circunstâncias, ainda pode haver momentos em que será necessário perdoar. Se você orar pela pessoa que precisa perdoar, seu coração se abrandará em relação a ela. A verdade é que sempre passamos a amar aqueles por quem oramos. É por isso que no processo de oração, você desenvolve o coração de Deus em relação à pessoa que a magoou. Se precisar pedir o perdão de alguém, busque a orientação do Senhor sobre como se aproximar dessa pessoa e em que momento. Cubra o assunto com oração primeiro. Em seguida, proceda conforme a orientação do Espírito Santo. A decisão da pessoa em perdoá-la ou não é algo que não se pode controlar. Saiba apenas que você fez a coisa certa e pode agora seguir em frente. A disposição de perdoar é algo que devemos manter pronto em nosso coração todos os dias. Saia do poço do ressentimento e entre na fonte purificadora do perdão. O perdão de Deus para com o próximo e consigo mesmo. O perdão, ele causa a falta de perdão, causa uma barreira para que a nossa oração chegue a Deus. E todas as vezes que nós sentimos que fomos magoados por alguém, que algo aconteceu e que causou uma ferida muito grande, alguma situação do passado, é algo que ficou marcado em nossas vidas e que precisamos perdoar. A gente pode até olhar naquele momento e achar que não consegue perdoar, e achar que não devemos perdoar. Mas só que a falta de perdão, ela nos aprisiona ao passado. Ela nos aprisiona às questões do passado e ela nos aprisiona àquela pessoa também. Então é necessário colocarmos diante de Deus. É necessário nós levarmos diante do Pai e pedir que Ele nos ensine a perdoar. E pedir que Ele nos ensine a enxergar aquela pessoa com os olhos dele, com os olhos de amor dele. Por mais que naquela hora nós não venhamos a enxergar uma mudança, ou como a autora mesmo falou, pode perdoar hoje, orar pedindo para Deus ensinar hoje, e amanhã ainda sentir a mesma mágoa e ressentimento. É normal, é compreensível, mas isso tem que virar um hábito. Se eu oro hoje, peço para Deus me ensinar hoje a perdoar. E amanhã eu estou sentindo a mesma coisa. Amanhã eu tenho que orar de novo. Amanhã eu tenho que pedir de novo. Amanhã eu tenho que levar diante de Deus de novo. E se há algo que eu preciso pedir perdão a alguém, eu também levo diante de Deus. Não só para que eu possa chegar naquela pessoa, mas para que eu possa liberar o perdão sincero. Mas para que eu possa pedir o perdão sincero àquela pessoa. Então é algo que sempre nós temos que estar colocando diante de Deus. Senhor, me ensine a perdoar. Senhor, eu preciso aprender a perdoar. Senhor, me mostre quem eu preciso perdoar. Me mostre quem eu preciso liberar o perdão. Me mostre que eu preciso pedir perdão. Vá pedindo a Deus, vá orando, porque Deus, Ele mostra. Como a gente sempre tem falado aqui, nada fica oculto diante de Deus. Não há nada que Deus não possa revelar. Então, se há algo que precisa ser liberado perdão, se há alguma ferida que precisa ser fechada, ela só vai ser fechada a partir do momento que o perdão for liberado. Essa ferida só vai cicatrizar a partir do momento que esse perdão ele começar a ser liberado gradativamente. E como uma ferida no corpo, um machucado, que foi machucado agora e que a gente coloca o remédio, ele não sara de uma hora para outra. Ele tem um tempo de cicatrização, tem um tempo das células se regenerarem, há um tempo de toda a camada da pele se regenerar, para então formar um cascãozinho, para depois o cascão cair sozinho e depois ficar a cicatriz por um tempo, até a pele voltar ao normal e às vezes ela não volta, fica com aquela cicatriz, mas sarou. Ficou uma marca, mas aquilo sarou, aquilo não dói mais. É dessa forma que acontece quando nós perdoamos. Pode ficar. Não significa que você vai esquecer o que aconteceu. Você não vai esquecer o que aconteceu, porque a gente não perde a memória quando libera o perdão ou quando perdoa. Mas a marca ela fica, a gente sabe que aquilo existiu, a gente sabe que aquilo ocorreu, mas quando aquilo vem à nossa mente, quando a lembrança vem, quando a gente vê algo, ou quando a gente vê
aquela situação, ou a pessoa, ou passa pelo lugar, ou pelo que quer que tenha causado, aquilo já não gera mais em nós dor. A gente já não lembra mais daquilo que aconteceu com dor. Aquilo já não traz mais sofrimento. Aquilo já não traz mais angústia, já não traz mais ressentimento, já não traz mais raiva. Aquilo simplesmente aconteceu e ficou no passado. Então é dessa forma que acontece quando o perdão ele é pedido e quando ele é liberado, quando nós perdoamos e quando nós somos perdoados. Aquela situação, ela começa a ser cicatrizada em nós, aquela ferida ela começa a ser cicatrizada em nós. Mas também tem uma questão, quando nós liberamos o perdão, para que aquela ferida seja cicatrizada em nós, não é simplesmente liberar o perdão. Nós temos que liberar o perdão e entregar aquela pessoa nas mãos de Deus. Porque não adianta liberarmos o perdão e toda vez ficarmos remoendo a mesma situação e ficarmos lembrando da mesma ferida. É como se nós tivéssemos o machucado, colocássemos o remédio, mas toda vez a gente batesse no mesmo lugar. Então sempre vai magoar. Nunca vai cicatrizar, porque sempre vai magoar no mesmo lugar, vai voltar a sangrar, vai ficar maior a ferida e vai demorar mais ainda de cicatrizar. Então, quando nós perdoamos, quando nós liberamos o perdão, quando nós pedimos o perdão, aquilo ali tem que ser entregue nas mãos de Deus. Mesmo que amanhã, mesmo que você tenha pedido perdão hoje e amanhã você lembre de novo, você entrega de novo nas mãos de Deus. E você mais uma vez diz, Senhor, eu quero perdoar, me ensina a perdoar. Me ensina, porque eu quero perdoar, eu quero que essa ferida ela se feche e ela cicatrize da forma certa. Porque muitas vezes a gente pensa, mas isso já aconteceu há tanto tempo, já esqueci, já passou, já não existe mais nada. Muitas vezes é mentira. Muitas vezes é um cascão que se formou, ou a gente acha que aquilo está cicatrizado, mas no fundo ainda está inflamado. No fundo ainda está ferido, assim, não foi uma cicatrização verdadeira. É como se fosse uma falsa cicatrização. Cicatriza só por cima, porque a gente está botando um curativo para tampar a ferida, para que os outros não vejam essa ferida e para que a gente viva na ilusão de que essa ferida não existe, mas ela ainda está lá porque ela não foi cicatrizada da forma correta. Então o perdão é desse jeito. Somente com a liberação do perdão, somente perdoando, somente pedindo perdão, é que essa cicatriz ela vai ter uma cura total. É que essa ferida vai cicatrizar da maneira correta. E até ela cicatrizar da maneira correta, sim, ela vai doer, sim, vai vir a memória, sim, vai ter as lembranças. Mas a partir do momento que você se abrir para que esse perdão ele aconteça de forma plena, para que o Espírito Santo ele trabalhe de forma plena naquela ferida e cicatrize, a partir do momento que isso acontecer, você já não vai lembrar mais sentindo dor. Aquilo simplesmente vai ter passado de sua vida. E aí, quando por algum motivo ou outro vier a lembrança daquilo que um dia aconteceu, você vai dizer, aconteceu, mas Deus já curou, já estou curada, já perdoei. E você realmente vai estar falando isso de coração sincero, porque você sabe que já não vai doer mais. Você sabe que aquilo já não dói mais, que aquilo já não traz mais dor, que aquilo já não traz mais sofrimento para a sua vida. Mas dessa forma só pode acontecer quando o perdão ele é liberado de forma completa e correta. Amém? Vamos agora para a oração que a autora nos sugere. Senhor, eu te agradeço por me perdoares e não te lembrares mais de meus pecados. Mostra-me qualquer coisa que eu precise confessar hoje para levá-la a ti e ser liberta. Todas as vezes que eu me afastar de tuas leis e de teus mandamentos, convence meu coração de que errei. Peço de modo especial que reveles qualquer lugar em meu coração que abrigue falta de perdão contra alguém. Não quero manter nada dentro de mim que impeça minhas orações de serem ouvidas. Não desejo viver mais com ressentimento por nenhum motivo. Ajuda-me a ser uma pessoa perdoadora, assim como tu demonstra perdão a mim. Que eu perdoe rapidamente e não espere a outra pessoa dizer ou fazer aquilo que eu acho que ela deveria. Mostra-me se há motivos para eu pedir que alguém me perdoe, para que a outra pessoa e eu sejamos curadas e libertas. Se magoei alguém sem perceber e existe falta de perdão no coração dessa pessoa, revela-me,
para que eu possa tomar as providências de reconciliação. Se fui egoísta com alguém e isso levou a pessoa a ter uma imagem pior de si mesma, capacita-me a fazer as pazes com ela. Senhor, tira toda a raiva, amargura e todo ressentimento de meu coração. Derrama teu Espírito sobre mim e purifica-me de tudo que não vem de ti. Capacita-me a ser uma pessoa que vive no perdão que me deste, para que eu também estenda perdão livremente aos outros. Em nome de Jesus, amém. Da mesma forma que nós cremos no perdão de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que aprender a perdoar o outro. E, como falamos no vídeo anterior sobre o coração puro, não tem como ter um coração puro se há falta de perdão. O coração ele só pode estar puro se ele está perdoando, se ele está liberando perdão, se ele está pedindo perdão. Então, se ainda há algo no seu coração, peça a Deus para que Ele te mostre, amém? Vamos agora recitar os versículos. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 1 João, capítulo 2, versículo 10 e 11. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas, se não perdoareis uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. O perdão é algo muito sério. E Jesus ele enfatiza nos 4 evangelhos que para sermos perdoados, nós precisamos perdoar. Para recebermos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Essa é uma oração constante, essa tem que ser uma oração diária, esse tem que ser um aprendizado diário. A gente não aprende a perdoar de uma hora para outra. Há muitas situações, há muitos momentos, muitas feridas profundas. E não será de uma hora para outra que a gente consegue. Mas também não podemos desistir e não podemos nos acostumar. Então, o perdão, como eu já falei, tem que ser algo diário, tem que ser um hábito nosso. Colocar diante de Deus para que o Espírito Santo nos ensine e nos ajude a perdoar. Amém? Até amanhã.